Muito bem, minha gente, hoje o papo é local. Eu trouxe um convidado super bacana envolvido com diversos projetos que fomentam a indústria da cerveja na Bahia. Mas antes, para provar que o tema é local, eu tenho aqui na mesa 3 exemplares de cervejas baianas, onde a gente tem que dar uma super força para que esse movimento dê certo, tá? Essa aqui é uma cervejaria Água de Meninos, tá? É uma série Sertão Origem, é uma cerveja que leva licuri e mel de cacau. Olha só, é uma cerveja leve, refrescante, porém, com o uso dessas especiarias, ela fica super saborosa. Essa cervejaria também é a Potus, tá? Eles trouxeram aqui pra gente uma Lager. É um estilo de cerveja levezinho, refrescante, e essa Potus especificamente, ela tem um pouquinho de participação de lúpulo interessante e também tem um sabor maltado, sem perder a refrescância. E aqui a Golden Ale da nossa querida Sotera, é uma ale com corpo bem leve. Essa especificamente é a linha que leva um pouco mais de carga de lúpulo, então ela tem o que a gente chama de dry hopping, que é a utilização do lúpulo na parte fria do processo produtivo. E para continuar esse papo, eu trouxe aqui a de Carlos Moreira, analista técnico do Sebrae, está à frente de vários projetos bacanas no meio da cerveja baiana, e é sobre isso que a gente vai conversar agora para saber a quantas anda essas iniciativas empresariais a respeito dessa bebida que a gente tanto gosta. Ed, muito obrigado por aceitar nosso convite, vir aqui no nosso bar bater esse papo. Obrigado você, Marcelo. Muito bom estar aqui com você. Então, eu queria que você começasse explicando como foi que vocês, lá dentro do Sebrae, despertaram e descobriram que existe esse movimento clamando por crescimento aqui na Bahia, que é o movimento da cerveja artesanal. Bom, Marcelo, a gente tomou conhecimento desse movimento cervejeiro aqui na Bahia, né, e especificamente Salvador, Lauro de Freitas, quando algumas cervejarias nos procuraram para a gente falar um pouco sobre o que estava acontecendo nesse cenário. Até então, para a gente, era um movimento desconhecido, né? A gente não sabia que estava sendo feito cervejas de tão boa qualidade como está sendo feito até hoje, mas a gente estava ainda no processo inicial de entender e diagnosticar esse processo, né? O Sebrae, ele não entra em um segmento para ajudar se ele não conhecer muito bem o que está acontecendo nesse segmento, né? Então foi super fundamental encontrar esse público já mobilizado, que já fabricava cerveja e com esse interesse no que o Sebrae teria para oferecer. Então a gente recebeu esse pessoal lá, né? Esse pessoal integra hoje o que é chamado de selo Beba Local, e nos procuraram justamente nesse intuito, né? No intuito de saber o que o Sebrae poderia ajudar, já sabendo também que em outros estados o Sebrae já ajudava de maneira mais pontual e efetiva, né, esse grupo de cervejeiros. Se a gente estiver falando dos polos cervejeiros, se a gente estiver falando do sul do país, por exemplo, o Sebrae já tem projeto lá há mais de 4 anos, né, que já ajuda esse grupo a produzir cerveja. Então a gente começou a diagnosticar, fomos visitar essas cervejarias, entender como é que era esse processo fabril, né, e já começamos aí um diálogo mais próximo com essas cervejarias. Só um parêntese, se você está falando aqui no sul, existe a participação do Sebrae há mais de 4 anos, eu entendo que seja uma referência positiva para a atuação do Sebrae aqui. Porque o movimento da cerveja, acompanhe meu raciocínio, o movimento da cerveja no Sul, ele é de 20 anos. Sim. Ele é do final da década de 90. Uhum. E o Sebrae, de repente, lá se estruturou para dar esse suporte de 4, 5, que seja 7 anos para cá. Uhum. O nosso movimento de cerveja artesanal, ele estourou de 1 ano e meio, 2 anos para cá, e o Sebrae já está em cima. Verdade. O Sebrae já teve a sensibilidade de ouvir quem foi que me procurou, opa, o pessoal me procurou. Realmente existe um segmento que precisa desse suporte? Opa, existe sim, vamos dar esse suporte. Exato. Então, eu já detectei com essa informação que você está me dando um grau de sensibilidade do Sebrae Bahia para com o movimento cervejeiro, que fazendo um paralelo com o sul do país, isso demorou um pouco mais. Verdade. Em curto período de tempo, a gente conseguiu fazer o que a gente demoraria muitos anos para poder conseguir em um segmento mais tradicional. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de varejo de alimento ou do segmento de serviço de saúde, que são segmentos tradicionais, que já temos um aspecto bem relevante, né, junto a esse grupo, o segmento de cerveja ele começou em outubro do ano passado, né, a ser entendido pelo Sebrae. E a gente começou a buscar de maneira muito mais efetiva, trazer o que é que era a solução, o que é que era, de fato, a necessidade desse público. E nessas visitas que foram feitas foi muito importante. Então, esse curto período de tempo, a gente teve que se adaptar, entender e buscar essa realidade desse pequeno negócio. E tivemos algumas surpresas nesse período de tempo, né? Não é natural que quando a gente chega a fazer uma visita a uma fábrica dessa, a gente imagine que a gente vai encontrar diversos tanques fermentadores, que a gente vai ter uma instalação bem parecida com a das grandes cervejarias. E a gente viu que, de fato, é um processo fabril artesanal, como o próprio nome já condiz, né? Com a realidade do negócio.
e notamos que é um segmento portador de futuro, né? O que a gente chama de segmento portador de futuro? É aquele segmento que vem crescendo ao longo dos anos e que demonstra um potencial alto de crescimento para os próximos anos, né? Tem uma visão de futuro muito bacana ali envolvida no segmento. E foi dessa maneira que a gente conseguiu entender um pouco mais o que estava acontecendo. Buscamos aí as principais referências, aí quando a gente está falando do Sebrae do Rio Grande do Sul, a gente fez uma benchmark com o pessoal de lá, com gestores de projeto de lá, né, como a gente está tendo de maneira coletiva esse grupo, então é sempre importante entender quais são as referências desse grupo. E lá a gente pôde entender que ele já tem um grupo muito maduro, como você mesmo falou, né? Não é uma coisa nova, né, que está surgindo, como está surgindo agora aqui na Bahia, é algo já de um bom tempo. E entender isso foi, de fato, um processo muito fundamental para a gente conseguir estar hoje dentro do segmento. E depois dessas visitas a gente fez um painel colaborativo, né? Junto com esse pessoal, algumas entidades também participaram, aí a gente teve a presença do Senai Cimatec, que também já está montando uma planta de cervejaria artesanal para formar mão de obra. Então veja que não só o Sebrae, mas outros órgãos também, outras instituições estão de fato voltados aí para esse segmento. Tivemos também a presença do governo do estado que estava lá nesse momento, tivemos os empresários, né? A iniciativa do selo Beba Local também estava lá, justamente para a gente tentar entender e mapear o que era a necessidade desse público e como a gente poderia ajudar, né? Eu quero que a gente venha para o segundo bloco agora, explicando exatamente o que é que desde o momento que o Sebrae deu start até hoje, conseguiu se evoluir. Esse tipo de reunião, envolvimento do governo do estado, de um Senai, eventos que eu já sei que aconteceram. Até minha participação lá, a gravação lá do Sebrae Talks, para chamar a atenção da galera. Eu quero que a gente volte no segundo bloco dissertando um pouco mais sobre isso. Estamos de volta e agora eu quero explicar um pouquinho para vocês dessa cerveja que a gente está provando aqui, eu e o Ed. É baseado na lei, tá? É uma brincadeira da distribuidora Planeta Cevada, ela produz essa cerveja lá no sul. A baseado na lei é uma India Pale Ale, ou seja, uma IPA. É uma cerveja que prima pelo uso maior de lúpulo, tá? Uma American IPA, ou seja, ela leva lúpulos americanos, que traz um pouco mais de floral, a cerveja, de herbal, que é característica própria dos lúpulos americanos, inclusive um pouco mais de frutado também eles apresentam. É uma cerveja que tem 55 de IBU, então para uma escala entre 10 IBU, que é fraquinho, e 90 IBU, que é super forte, ela está no meio do caminho. 55 seria um IBU intenso, mas não exagerado. E 6% de teor alcoólico. O que vale mais a pena, pessoal, caso vocês não achem a baseado na lei, é que vocês aprenderam um pouco mais do que é o estilo IPA, que é um estilo um pouco mais lupulado, que prima pelo aroma, pelo amargor e pelo sabor. Então está apresentado o estilo, está apresentada baseado na lei. A Planeta Cevada, inclusive, um dos sócios também é sócio da cervejaria local Mascarenhas. A cervejaria local Mascarenhas, se eu não me engano, deve estar com o mapa para sair por agora e deve estar invadindo o mercado. Estou até usando o copinho deles aqui agora. E é isso, gostou da cerveja? O que é que você achou? Achei muito boa, é uma cerveja bastante encorpada, você não sente tanto o amargor dela, mas ela tem um amargor presente. É uma cerveja para você tomar, de fato, ali harmonizando talvez com uma comida um pouco mais leve, né? Para você não ter esse choque nesse primeiro momento. Na verdade, a cerveja ele tem essa série de formas de você combinar as coisas. Você pode combinar uma IPA como uma opção gastronômica bem condimentada, bem gordurosa, porque aí você tem forte com forte. Sim. E pode viabilizar uma harmonização por corte, onde o lúpulo que tem final seco corta a gordura corta o lúpulo, então você tem tanto a opção tipo uma carne e a cerveja intensas até o final. Ou você pode, por exemplo, como ela tem esse dulçorzinho um pouco mais presente, porque ela é uma cerveja bem maltada, optar por uma comida que tenha notas de dulçor ou algum, porque aí você já não harmoniza por corte, aí você já harmoniza por semelhança. A cerveja tem esse universo de combinação, é por isso que a gente tem aqui um programa Cerveja de Sabores, é por isso que você está vendo essas cervejas locais todas surgindo. É um universo que a gente explora e que conversa. E falando nesse universo, tem as iniciativas que o Sebrae já conseguiu desenvolver em pouquíssimos, eu não diria nem meses, eu diria dias, porque de outubro para cá a gente não tem muita agenda para se dedicar tanto a alguma coisa. Exato. Então, se a gente for contabilizar exatamente o que foi investido na cerveja, foram dias. E, no entanto, muita coisa já aconteceu de lá para cá. Muita coisa já aconteceu, né? Como você bem lembrou, é um curto período de tempo e a gente começou algumas iniciativas. Essa iniciativa que a gente está tendo agora aqui de conversa, né? A gente também espelhou um pouco disso no Sebrae Talks, né? Que é nosso canal do YouTube, onde a gente te convidou.
e que foi muito bacana ter essa gravação, porque a gente precisou se posicionar no meio digital como também entendedor do processo de cervejaria. E você, com toda a sua expertise, trouxe para a gente esse tema de como montar uma microcervejaria. Então, para você que quer, de fato, entender um pouco mais de como montar uma microcervejaria, acesse lá o nosso canal do Sebrae Talks no YouTube. Lá tem um vídeo com o Marcelo, que é muito bacana, onde você vai aprender um pouco mais sobre esse processo de como montar sua microcervejaria. E lá também tem outros conteúdos relevantes, onde você vai ter alguns e-books sobre como fazer a sua gestão da microcervejaria, né? E quais são essas atenções mínimas necessárias para você conseguir manter o seu negócio sustentável ao longo do tempo. Aí vocês já conseguiram se encontrar com o envolvimento do governo do estado, do Senai. Já teve um evento super bem sucedido aqui no Museu do Ritmo, na Cidade Baixa, que foi o Beba Local. Para mim, o maior, eu não pude ir, infelizmente, estava viajando, fazendo um curso no interior. Eu tinha sido contratado para esse curso no final do ano passado, não tinha como desmarcar, mas eu acompanhei de perto o que aconteceu lá. Foi um momento muito marcante para a cerveja artesanal. Para mim, o maior evento de cerveja artesanal que já teve, eu sempre disse que o maior tinha sido o meu em 2016, esse passou. Eu fiz o Dom Bia em 2016 para 800 pessoas e esse Beba Local passou disso, tanto no impacto para a cidade quanto na quantidade de pessoas. E aí a cerveja... E tem novos projetos acontecendo, né? Dos novos projetos eu quero falar na volta, no último bloco. Mas está acontecendo o envolvimento das cervejarias, elas estão contribuindo, colaborando com o próprio desenvolvimento do Sebrae, porque eu acho que isso é uma via de mão dupla, né? Com certeza. A gente sempre se esforça para trazer o que é de melhor no mercado para essas empresas, né? Para a pequena empresa. E nessa contrapartida, né, que o empresário tem com a gente, ele tem, vamos dizer assim, que 90% da responsabilidade de fazer aquilo dar certo, né? Porque, afinal de contas, ele é o dono do negócio. Então, o envolvimento dele ativo, né, a forma também dele sempre estar integrado com as nossas ações é sempre muito importante, porque a gente quer, no final das contas, né, o bem coletivo. Né, é trazer a maior competitividade para aquele segmento. Então, para isso é muito importante ele estar engajado, fazendo coisas em conjunto, né, e trazendo também, vindo ao Sebrae sempre que tiver essas necessidades. Então, pessoal, fique ligado, a gente volta para o último bloco, porque a gente agora vai descobrir o que é que o Sebrae está aprontando daqui para frente. Da semana que vem em diante, o que é que está rolando por aí, para vocês também ficarem ligados e entenderem um pouco mais de como está desenvolvendo o nosso mercado cervejeiro na Bahia. Até logo. Muito bem, galera, estamos de volta no nosso último bloco aqui com um papo com Ed Carlos Moreira, analista técnico do Sebrae. Fale o nome do seu cargo inteiro que eu não acertei falar até agora. Pronto, eu sou analista técnico do Sebrae, participo ali da coordenação de indústria, né, e tenho alguns projetos na coordenação, entre eles cerveja artesanal. Esse lance da cerveja. E, então, Ed, o que é que está por vir? O que é que o Sebrae está aprontando? O que é que as cervejarias esperam? O que é que o consumidor baiano espera dos projetos de curto, médio e longo prazo do Sebrae com a cerveja artesanal na Bahia? Nesse projeto desse ano, a gente resolveu focar em alguns eixos prioritários, né? Depois que a gente fez aquela reunião de levantamento das demandas, a gente entendeu que alguns eixos como inovação, gestão, produtividade e políticas públicas eram eixos prioritários para esse projeto desse ano, né? Então, com base nisso, a gente fez fez uma priorização de algumas ações para esse ano. Então, a gente começou a pensar um pouco mais no acesso ao mercado dessas cervejarias. Então, a gente vai focar fortemente esse ano em como fazer essas vendas escoarem, né? Como fazer esse produto, de fato, chegar na mão do consumidor final, como educar esse consumidor final a consumo de cerveja artesanal. Então, a gente vai começar fazendo algumas missões empresariais, onde a gente pega um grupo de empresários e leva para uma determinada região que tem um know-how, né? Para conhecer novidade, para poder saber um pouco mais do que está acontecendo no segmento. Então, a gente vai fazer isso levando para o Festival de Cerveja de Blumenau, né, agora em março, onde a gente vai levar esse grupo focado também em fazer algumas visitas técnicas em algumas cervejarias locais, também para poder pegar um pouco mais desse know-how de quem está fabricando muito bem. E com base nessas experiências, a gente vai levar também para Brasil Brown em maio, o Festival Sul-Americano de Cerveja como expositor, aí de fato ter um stand colaborativo da Bahia, de cerveja da Bahia nesse momento. Eu quero estar em todos esses projetos. Viu? É muito bacana. Não me deixe de fora. Sabe o que eu acho que um dos grandes suportes que o Sebrae pode dar para o meio da cerveja e que é uma característica só do meio da cerveja? Porque, via de regra, o Sebrae ele ajuda o empresário a se organizar e se encaixar dentro do segmento de atuação dele. Esse segmento de atuação dele já existe. Já existe uma maturidade de mercado em consumir aquele produto que ele escolheu atuar. Exato. Na cerveja, não. Na cerveja, o Sebrae pode dar um suporte inovador a título do próprio Sebrae.
que é ajudar na conscientização do mercado consumidor. Exato. Porque se a gente comunica, que é o que a gente está fazendo aqui agora, usa as ferramentas do Sebrae para comunicar, usa pequenas ações como foi o festival, que é um fomento ao consumo. Exato. Então, se a gente conseguir colocar a preocupação no projeto do Sebrae em fomentar o mercado consumidor, a gente está ajudando as empresas, porque o mercado baiano está crescendo e as empresas precisam desse retorno, desse reconhecimento, entendeu? Verdade. É um suporte por outro caminho. Exatamente. Deixa eu estimular a galera a consumir o nosso produto, porque se eu fizer isso, eu crio um círculo virtuoso e aí a participação do Sebrae está entregue para o segmento e ele anda sozinho. Exatamente. A nossa ideia final do projeto é que, de fato, ele comece a andar sozinho, né? Então, para isso, ter essa educação do consumidor final e conhecer também e fomentar a cultura cervejeira é algo que a gente precisa fazer de maneira mais fortemente nesse primeiro ano do projeto. Então, além dessa selo da mostra que tivemos agora, a segunda mostra, que triplicou, quadriplicou a sua estrutura referente à primeira mostra, a gente também quer fazer uma outra mostra no final do ano, né? E tentar ir junto com a prefeitura e outros órgãos também conseguir cada vez mais dar mais visibilidade para esse segmento, né? Então é bacana a gente tentar fazer algumas iniciativas que já existem, como por exemplo o Carnaval de Salvador, e colocar isso junto com o Carnaval de Salvador, que é para a gente tentar dar uma maior visibilidade para esse segmento e maior ainda a disseminação da cultura cervejeira. Então, muito obrigado por você ter aparecido aqui, aceitado o nosso convite, batido esse Sempre papo aqui com a gente. Vamos brindar. Vamos. Mas antes de brindar, repita para a galera as redes sociais do Sebrae, para o pessoal aprender e acompanhar de perto. Pronto. É o que? O YouTube? A gente tem o YouTube, né, que é muito importante, porque lá tem vídeos todas as semanas, então são vídeos ligados ao tema de gestão. Então sempre tem um vídeo novo, um conteúdo novo, é sempre muito bom estar ligado lá no nosso canal do YouTube, o Sebrae Talks. Nas nossas redes sociais também sigam a gente no Instagram e Facebook. Agora vamos brindar. Tchau, galera. Até mais. A gente se fala no próximo programa.